Em pleno casco antigo de Lisboa, mesmo ao lado da Sé, funcionou durante séculos a cadeia do Aljube. Calcula-se que terá sido utilizada como instalação prisional desde a ocupação muçulmana de Lisboa entre os séculos VIII e XII, tendo sido prisão eclesiástica até ao século XIX, altura em que passou também a receber mulheres. A partir de 1928 foi destinada aos presos políticos do Estado Novo até à sua desativação em 1965. Este ano, na simbólica data do dia 25 de abril, voltou a abrir portas, já como o Museu da Resistência e Liberdade. A intenção de constituir aqui um núcleo museológico deve-se fundamentalmente a uma ideia que é antiga. Começou por enfim, as pessoas ligadas à luta de resistência ao antigo regime começaram por tentar valorizar alguns espaços como Peniche. Aliás, não só essas pessoas, mas também localmente, Peniche, o Tarrafal, o campo de concentração do Tarrafal, mas foram experiências que não ficaram totalmente conseguidas. Existem esses espaços, existem alguns elementos fundamentais desses espaços, mas a memória das ditaduras, a memória da resistência, a memória da tortura desses campos ficou pouco diluída, não foi conseguido totalmente nessas zonas, quer em Peniche, quer no Tarrafal. E por isso, um conjunto de pessoas ligadas a movimentos cívicos, como por exemplo o movimento Não Apaguem a Memória, lutou desde sempre para que fosse possível, digamos, evocar essa memória da resistência, falta de liberdade e da tortura que ocorreu nesses espaços, de modo a torná-los sítios de aprendizagem da liberdade e da luta pela democracia. E é, penso eu, essa a intenção fundamental da Câmara Municipal de Lisboa, que quando em 2009 foi possível, o edifício passou do Ministério da Justiça a quem pertencia para o município de Lisboa e, portanto, pertence ao município de Lisboa a intenção e, enfim, o plano de instalação deste museu dentro da lógica desses movimentos cívicos que pretendem valorizar e evocar a memória dos resistentes. O desenho museológico é de Henrique Caiate e o projeto arquitetónico de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. O edifício estava bastante danificado e, na sua transformação em museu, para além da estrutura, preservaram-se vários componentes antigos. As escadas foram mantidas, bem como gradeamentos e outros elementos simbólicos. Quando entra no museu, tem uma primeira ideia do que era a prisão. Há um óculo que nos permite olhar para o que era o parlatório. O parlatório estava, portanto, no primeiro piso e ao lado esquerdo tem a porta que dá para a rua por onde entravam e saíam presos e toda a população, enfim, prisional, também polícias, não é? Neste primeiro piso que nós dedicamos a exposições temporárias e que nesta altura tem uma exposição sobre o direito de manifestação, é exatamente isso. É um piso que vai estar dedicado a exposições temporárias. Tem ainda um espaço de preservação, digamos assim, dos elementos arqueológicos achados em 2004 e 2005, desde o período romano até à Idade Moderna, e digamos que é a entrada do museu. O primeiro piso é um piso que está dedicado a contextualizar o mundo entre guerras e, portanto, vai lá encontrar digamos, uma história sucinta do século XX português. Vai encontrar algumas características também bastante essenciais do regime do Estado Novo e as primeiras marcas da resistência através da imprensa, da rádio, marcas, portanto, de resistência à ditadura pelas várias famílias políticas do regime. No segundo piso, temos fundamentalmente duas áreas. Uma área dedicada aos grupos sociais e políticos que mais intensamente lutaram contra a ditadura, estudantes, enfim, intelectuais, mundo operário, militantes políticos, movimentos políticos, e depois, numa segunda fase do segundo piso, digamos, o percurso prisional. O que é que acontecia a alguém que era preso?
do interrogatório, da descaracterização inicial, do interrogatório à parte de prisão, de tortura, enfim, até à libertação se possível, ou até à morte, em alguns casos. É isso que vai acontecer que se pode ver nesse segundo piso, para além de informações sobre os instrumentos da polícia política, para controlar a população, informadores, escutas telefónicas, censura e o trabalho dos tribunais militares especiais entre 1933 e 45 e depois de 45 a 74 tribunais plenários. O terceiro piso é dedicado inteiramente à luta anticolonial na perspectiva dos movimentos de libertação, mais do que na nossa perspectiva nacional. E terminamos com um espaço em que se evoca, obviamente, o momento do 25 de Abril e da libertação da ditadura. Uma biblioteca e um centro documental foram zonas criadas no museu que conta ainda com auditório e cafetaria. Estes dois últimos espaços situam-se no quarto piso, onde funcionava a enfermaria, com uma excelente vista para o Tejo e para o Casario de Lisboa. Mais do que recuperar apenas o edificado, o Museu do Aljube preserva a memória de uma parte da história nacional.